título dessa live é quais defeitos você não reconhece em você. Eu não vou falar pontos de melhoria não, gente, porque tem muito espiritualista que fala, não vou falar defeito, vou falar ponto de melhoria. Eu vou falar defeito, que a gente fala qualidade, né? A gente não fala pontos de, sei lá, pontos melhorados e pontos a melhorar. Não, a gente fala qualidades e o restante é defeitos mesmo, né? Que defeitos não permanentes, defeitos que a gente pode transformar em qualidade. Mas hoje não tá legal. Até para ficar claro o entendimento, tá? Mas assim, quais defeitos você não reconhece em você? Porque, como eu tava falando, hoje em dia a gente tem facilidade de reconhecer assim algumas dificuldades nossas, né? Então, alguns, que eu vou colocar o exemplo aqui, ninguém tem problema hoje em dia de falar que é procrastinador. A gente fala, eu procrastino pra caramba, eu sou TDAH. A gente fala eu sou muito dorminhoco. Eu sou muito hoje em dia, né, gente? É bonito falar que você é pavio curto. Eu sou pavio curto, eu sou esquentadinha mesmo. Vira e mexe tem trend aqui no TikTok, a gente falando que é esquentadinho. Se mexer comigo, pisa no meu calo, que eu faço isso, isso, aquilo, porque eu vou dar uma de flor de lis, se o meu marido falar isso, isso e isso. A gente gosta de falar que é esquentadinho, né? A gente gosta de falar. Não tem problema nenhum, é um defeito que eu sou assim mesmo e já era. Mas tem muita coisa que ainda é tabu e ninguém quer reconhecer que tem isso. Eu até anotei alguns aqui pra gente só começar. Não precisa se encaixar em nenhum deles agora. Mas eu coloquei alguns aqui que são os que a gente costuma falar que tudo bem, né? Que é, eu sou procrastinadora, eu tenho ciúmes, eu sou bem ciumenta, ninguém mexe na minha mulher, ninguém mexe no meu homem. Aí a gente fala também que é nervoso, como eu falei, pavio curto, esquentadinho, eu sou muito irônica, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Então, esses defeitos são mais socialmente aceitos e alguns são até bonitinhos, né? Num conceito distorcido aí da nossa realidade, mas a gente até enche a boca pra falar, nossa, eu sou tão fria, eu não consigo manter relações porque pra mim tanto faz, né? As pessoas falam assim, não, você não pode me tirar da sua vida assim, eu vou lá e estalo uns dedos e tiro você da minha vida. Então a gente é ok falar isso. Mas tem outros, né, como eu disse, que não. Que a gente não admite. Como, por exemplo, o clássico, que eu nunca ouvi ninguém falar que é assim. Uma pessoa que é invejosa. Ninguém fala, eu sou invejoso. Ninguém fala isso. No máximo vai falar para psicóloga, dentro de uma sessão de terapia. Só a pessoa e o psicólogo. Mas ninguém fica falando assim, oi, quais são os seus. Na entrevista de emprego, quais são os seus defeitos e qualidades? Eu sou invejoso pra caramba. Ninguém fala, né? Então a pessoa que é invejoso, a pessoa que é preguiçoso, é até mais ou menos, né? A gente fala que é preguiçoso dependendo do contexto. Se você fala que tá, sei lá, é, eu não consigo. Eu não sei, vou dar um exemplo aqui, tá? Não é todo mundo, mas vamos colocar aqui no exemplo para entender o quanto a preguiça é ok e quando a pessoa já não quer admitir que é preguiça. A pessoa trabalha e estuda, a pessoa desiste dos estudos porque ela não dá conta das duas coisas que realmente é muito cansativa. Mas ela vai lá e, em vez ela falar assim, eu queria chegar do trabalho e assistir o Netflix, eu não queria ficar estudando. Fiquei com preguiça de estudar, preferia descansar. Algumas pessoas falam que não, que era muito mais difícil, que pra ela é difícil, que ela pega mais ônibus que as outras pessoas, que o trabalho dela é mais pesado que o dos outros, que na casa dela ela precisa lavar mais louça que os outros lavam na casa deles. Então a gente tem situações que a gente não quer admitir os nossos defeitos. Uma pessoa que é egoísta, ou coisa que ninguém admite é egoísmo. Ninguém quer admitir que é egoísta, né? A gente não admite. Principalmente em atitudes específicas. Às vezes a gente fala assim, eu sou egoísta porque eu quero ter minhas coisas, não sei o quê. Mas numa situação específica. Quando você tá ali diante de uma situação onde você quer tirar. Você tem. Você tá na sua mão ali você tirar uma vantagem, ou você dividir, ou você até abrir mão de uma vantagem para que outra pessoa tenha, outra pessoa que talvez você sinta que, essa pessoa tá precisando mais, eu vou abrir mão. A gente não tô falando todo mundo, mas muitas pessoas, não é raro a gente não fazer isso e não admitir que é egoísmo, né? A gente sempre acha um subterfúgio pra gente mesmo, pra gente justificar certas atitudes que nossa própria consciência nos condena, tá? É uma pessoa que é egocêntrica, então às vezes a gente gosta de um afaguinho no nosso ego, a gente gosta de ser ali colocada, sabe, nos holofotes, a gente gosta de alguém
sabe, aumentando ali aquilo que, deixando a gente se sentir importante, só que a gente não admite, porque é feio falar que é egocêntrico, né? Socialmente falando, ninguém fala que é egocêntrico. A gente fala assim, imagina, não, sou super humilde. Então, é outro tipo de coisa que a gente não admite, né? Uma pessoa que é vitimista, gente, quem admite que é vitimista? Eu nunca na minha vida, porque teve uns aqui que, mais ou menos, igual a pessoa que é preguiçosa, egoísta, egocêntrico, são coisas feias de admitir, mas ainda tem gente que fala assim, ah, às vezes eu sou e tal. Mas vitimista, ninguém admite. Ninguém admite. A gente coloca mil motivos pra gente justificar aquela atitude vitimista. É uma pessoa que é mentirosa. Ninguém fala, e tem um monte de mentiroso aí. Tem gente que já é patológico, né? O hábito de mentir em tudo. Tem pessoas que mentem em coisas extremamente bobas, que não fazem o menor sentido. Não que mentira é justificável, mas em algumas situações você até entende que a pessoa tem muito a perder. Não tô falando que é ético, a gente não tem que mentir nunca. Mas tem situações que você fala assim, eu entendi por que que ela mentiu. Tipo assim, ah, a pessoa, sei lá, fez uma merda muito grande, acabou faltando no trabalho, sei lá, porque saiu, bebeu todas e ficou passando mal na segunda-feira, não conseguiu levantar. Ela não vai ligar pro chefe e vai falar assim, olha, eu bebi até minha mãe e eu não consigo acordar, não consegui acordar no dia seguinte, então tô ainda, acordei bêbado ainda, então não vou trabalhar hoje. Ninguém vai falar isso. Então a pessoa vai lá e fala assim: olha, acordei passando muito mal, comi um negócio que não me fez bem, vou ficar em casa hoje. Você fala assim, tá certo? Não é mentira, né, gente? Sempre tá errado mentir, sempre é errado mentir. Mas você entende o porquê que a pessoa fez isso. Agora tem pessoas que mentem por nada. Tipo assim, tá no meio de uma conversa, alguém conta alguma coisa, a pessoa fala, eu também já passei por isso. Passei. Mentira, não passou por isso. E não tem por que ela falar que passou, ninguém tá obrigando ela a falar que viveu aquilo. Então tem muita gente mentirosa, é um defeito horrível e ninguém admite. É, uma pessoa que amarga, então tem pessoas que passam por situações na vida que deixam feridas, ou então não passou por nada, mas a pessoa teve muitas frustrações, achou que a vida ia se desenrolar de uma forma, ela não se desenrolou daquele jeito, né? Ou ela se vê muito, enfim, aquém daquelas expectativas que ela criou para ela mesma, enquanto ela fica se comparando com pessoas que supostamente estão muito melhores que ela fica uma pessoa amarga. Nunca vai admitir. Ai, qual que é o seu pior defeito? Eu sou amarga. Eu odeio a felicidade do outro, assim. A pessoa fala que tá feliz, eu vou lá e falo, também, né? Porque você, isso, e a pessoa amarga. O fofoqueiro. Então a gente admite que é fofoqueiro é igual a questão da preguiça, depender do contexto. Então, assim, quando você tá assistindo lá, assistindo não, acompanhando o conteúdo da gossip do dia, você fala, ah, eu sou fofoqueira, adoro saber dos babados, dos famosos, né? Dos sub-famosos, subcelebridades. Mas quando você fala assim, olha, aquela pessoa, ela fica caçando fofoca. Tipo, não é que ela quer saber das fofocas. Ela é fofoqueira, ela conta das coisas dos outros que não era pra contar. Você encontra alguém, você já abre a boca pra ficar falando de coisa que você não devia estar falando. Ninguém admite que é essa pessoa. A pessoa que começa a fofoca, ninguém admite, né? E também é um mega defeito. E uma pessoa maldosa. Não tô falando dos psicopatas que estão cagando, né? Se é maldoso ou não, ele fala, ah, tô nem aí que você acha de mim. Mas tem gente que é maldosa, não é psicopata. A pessoa é maldosinha, sabe? A pessoa que fica fazendo coisa errada pra ferrar a vida do outro, mesmo pra ganhar vantagem, pra obter vantagem. Ela também não admite. Ela fala assim, não, imagina, eu não sabia que ia prejudicar o outro. Eu fiz na inocência. Enfim, pessoas que têm preguiça de viver a vida, que têm preguiça de ir atrás de coisas, que reclamam, assim, né? Reclamão não fala que é reclamão. Imagina, eu sou uma pessoa que não tive oportunidades na vida. Minha vida, né, foi diferente. Pra mim, as coisas. Eu tenho mais karma que você, porque meu pai é isso, que minha mãe é aquilo, porque o governo é isso, porque eu nasci numa época que não favoreceu, porque não sei o que, não sei o que. Reclamão, né? E também vitimista ao mesmo tempo. E tudo isso para não reconhecer que a pessoa não tá querendo ir pra vida, não tá querendo encarar coisas que são muito difíceis. Mas ela não quer falar, ela não quer admitir que ela tá com preguiça de encarar essas coisas difíceis, ou seja, sair da zona de conforto, então ela começa a achar motivos para justificar aquela estagnação dela. Enfim, gente, pessoas que adoram viver na fantasia, que criam toda uma fic, e quando aquela fic não se realiza, a pessoa ela cai num limbo, numa depressão, e aí ela fala que ela é depressiva porque existe uma química cerebral que muda e a gente entra em depressão. Com certeza, mas o que fez essa química acontecer no seu cérebro?
alguma coisa antes. Só que essa coisa antes a pessoa não quer admitir. Ela acha que foi uma falha na Matrix, né? A depressão dela foi uma falha na Matrix, não teve gatilho. Carência. Quem admite que é carente, gente? Ninguém admite que é carente. Só que tem muita gente que é carente. Pessoa que é interesseira, que procura as pessoas só por interesse, ou então você tá ali numa roda e você vê que alguém pode te dar vantagem de alguma forma, você dá mais atenção para aquela pessoa que supostamente pode te dar mais vantagem. Quem admite que é assim? Ninguém admite. Mas também é um mega defeito. A pessoa que é muito vaidosa, vaidosa não no sentido estético, simplesmente, mas principalmente num sentido assim, egocêntrico mesmo. Acho que vaidade e egocentrismo tá muito próximo aqui. Uma pessoa fútil e superficial. Todo mundo acha que é super profundo, super interessante. E tem um monte de gente que é fútil, que é superficial, que não sabe aprofundar uma conversa, que não tem interesses além daquilo do raso, sabe? Quando começa a aprofundar um pouquinho alguma coisa, a pessoa já buga, ela já sai fora, perde o interesse, ela só quer saber do raso mesmo, em todos os sentidos, em conteúdos que ela consome, em relações. Tem muita gente que fica querendo saber um monte de coisas da vida, de não sei o quê, mas quando ela se depara com a necessidade dela aprofundar um pouco mais as coisas, ela simplesmente pula fora. Uma pessoa rasa, entendeu? Ela quer tudo mastigado, uma pessoa rasa, e aí junta um monte de coisa, né? É rasa, é preguiçosa e é vitimista, porque ela fala que não entende nada, porque não sei o quê, porque eu sou burra, porque eu nasci com uma dificuldade. Não, não é burra, não, é só preguiçosa e não quer aprofundar nos estudos. Então, tudo isso, por que que eu dei todos esses exemplos? Vou jogar aqui e já vejo as mensagens que estão bombando aqui. Porque, gente, isso tudo atrapalha muito o nosso caminhar. Enquanto a gente não reconhecer esses piores defeitos, porque aqueles que a gente não reconhece são os piores. Eu, Juliana, né? Eu sou uma pessoa impaciente, eu não tenho muita paciência, tenho muita dificuldade em ter paciência com quem pensa diferente de mim. Tenho dificuldade. Eu reconheço isso tranquilamente. Já falei isso pra vocês N vezes. Tá, isso me atrapalha com certeza, mas esse não é a pior pedra no meu caminho, sabe? Meu maior empecilho. Não é. Porque eu já reconheço isso há um bom tempo. Então, muitas vezes eu não consigo frear, porque é uma coisa que realmente eu venho carregando de muito tempo, né? Eu acredito que nem dessa vida, vem de outras vidas. Mas muitas vezes, e cada vez mais, eu tô mais presente para identificar quando eu começo com atitudes impacientes. E aí eu já refreio. Por mais que por dentro eu tô com vontade de ser irônica por conta da minha impaciência, ou dar uma, né, jogar um shade ali na pessoa que tá falando na minha cabeça falando besteira, que não sei o que, eu que tá, ai meu Deus, que preguiça essa pessoa, eu dou uma segurada. Em paciência, eu consigo muitas vezes segurar, eu tô com ela trabalhando, eu estou trabalhando, ela não tá lá, eu nem sei que existe isso, eu não reconheço isso em mim, não, eu reconheço. Passei um tempão reconhecendo, mas sem conseguir trabalhar. Hoje eu reconheço e consigo trabalhar, e muitas vezes eu consigo evitar que isso venha à tona, eu consigo ressignificar essa minha impaciência. Então isso não é um grande empecilho, pelo contrário, eu estou desenvolvendo, eu estou ressignificando já isso, eu já estou trabalhando ela. O que é um grande empecilho, não só um, mas muitos, né? Porque a gente não tem só um defeito não reconhecido, a gente tem vários. Ou nem reconhecido, não admitido, muitas vezes. Esses sim, esses atrapalham muito, porque são defeitos, né? São pontos da nossa personalidade que a gente não admite que a gente tem, que a gente rechaça com todas as forças, ou seja, a gente vê muito no outro, porque aquilo, as nossas piores sombras, a gente não admite, mas a gente sabe, nosso inconsciente sabe. Nós repudiamos tanto essas características que a gente enxerga elas nas pessoas que têm. A gente reconhece isso no outro. Não é que a gente cria no outro. A gente de fato reconhece isso em quem tem, porque a gente tem, então a gente sabe como que é. E aí nós somos os primeiros a apontar o dedo. Então vamos supor que eu seja uma pessoa muito invejosa. Eu não admito que eu tenho inveja, mas quando eu vejo um invejoso, eu sou a primeira a reconhecer. E aí eu aponto o dedo, e aí eu falo, e aí eu faço post dando indireta, porque os invejosos, não sei o quê, porque a vida, a felicidade do outro chama atenção, incomoda não sei quem tem inveja, invejoso passa mal. É tudo gira em torno da inveja. E só a gente não percebe que nós somos invejosos, porque tá todo mundo percebendo, que a gente transparece isso.
Entende, gente? Então, né, antes de dar pausa, os defeitos que a gente não reconhece são os defeitos que atrapalham, de fato, a nossa evolução pessoal, espiritual, material e intelectual, né? Ou seja, todos os aspectos aí da nossa evolução são esses pontos que a gente precisa admitir que a gente tem e começar a trabalhar. Não precisa tratar, ressignificar totalmente, excluir da sua personalidade, não. Você precisa identificar primeiro, tudo com calma, porque não é nessa vida que a gente vai resolver coisas que a gente vem trazendo de séculos, de vidas e de. Não vou nem falar em vidas, porque a nossa experiência espiritual não se resume só em vidas, se resume em várias experiências, tanto o período que a gente passou no plano astral, o período que a gente passou nessa vida, o período que passou em outra vida, o período que passou em outro planeta, tudo isso é experiência. Então, tem situações que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, há muitas experiências, com e muitos corpos e consciências diferentes. Não é numa vida que após os 30 anos que eu vou conseguir resolver uma questão que eu venho trabalhando, que eu venho lidando com ela há tanto tempo. Mas a gente precisa dar o primeiro passo. O Gu, é tipo os transtornos. Todo mundo fala que tem transtorno chique, mas ninguém diz ser narcisista psicopata. Ô Gu, te falar, Gu Luiz, eu tenho percebido um pouco diferente, sabia? Tem muita gente adorando falar que é psicopata. Tem gente inventando, literalmente, laudo, tá? Tem gente forjando laudo pra mostrar na internet que falam que é psicopata, porque a pessoa acha que psicopata é igual o Dexter da série, sabe? Psicopata é o Brad Pitt na série do negócio lá. Todo mundo acha que psicopata é aquela pessoa sexy, aquela pessoa que é fatal, que é frio, calculista. Gente, é muita viagem, né? A pessoa tá muito no mundo da fantasia. E aí entra aquela coisa, a pessoa fantasia, né? Que é outro defeito que eu falei que as pessoas não admitem. A pessoa fantasia, vive no mundo de Bob, tá muito na internet, tá muito na série, não foi pro mundo real. Sabe? Vai arranjar um trabalho CLT, pegar busão, acordar 5 da manhã e dormir 11 da noite. Não acho que isso é vida pra ninguém, mas às vezes ajuda a pessoa a virar gente, né? Eu acho que assim, a gente tem que ter uma vida digna, mas tem gente que precisa, tá? Ter uma vida de cão de vez em quando, assim, pra poder virar gente. Tá muito no mundo de Bob, assim, tá cheio de gente no mundo de Bob. É igual a gente fala, né, ai, por que que existem religiões tão quadradas, né? Religiões tão que pensa numa caixinha, não sei o quê. Porque tem gente que precisa estar num lugar quadrado pra virar gente. Porque se deixar solta, a pessoa sai matando a própria mãe, né? Espíritos que vêm aí numa onda, assim, sabe, de atrocidades, que fala assim, ele mesmo fala, me ponha num lugar que eu não vou ter condição, eu vou ter tanto medo de tudo que eu não vou querer matar uma formiga. E aí bota numa religião bem rígida, que a pessoa não tem medo até de cortar o cabelo, senão vai pro inferno. Então, assim, tem hora que precisa dessas coisas, porque senão as pessoas, tem gente que viaja demais, né? Então, essa coisa do psicopata e tal, tô vendo muito, assim, eu olho que eu dou vontade de dar um murro na cara, assim, pra pessoa ver se acorda pra vida, né? O Gu, vem falar que é psicopata no Jardim Ângela aqui rapidinho. É, meu filho, eu também falo. Vem aqui pro Grajaú ficar pagando de psicopata. Vem aqui pro Grajaú pagar de Lana Del Rey. Fazer cara feia. Fazer cara... Às vezes eu falo assim, gente, eu estudei numa escola que foi horrível, foi um período horrível, assim. Mas fez eu virar gente aos 15 anos, porque você não podia levantar a cabeça, senão era um murrão na cara que você levava. Tá, do nada. Via, tava lá dentro, tava lá, murrão na cara. Por quê? Porque você olhou pra mim, estranho. Você olhou pro meu namorado. Teu namorado, meu namorado te olhou. Mas o que que eu tenho a ver com isso? Não quero saber, você existe. Vou te dar um socão pra tua cara ficar roxa e ele parar de olhar pra tua cara. Então você já ficar com a cabeça baixa pra ninguém te olhar e você não olhar pra ninguém por acaso. Teu olhar cruzar com uma pessoa errada. Aí você fica com medo. Não, você fica esperta. Tem duas chances. Ou você fica com muito medo de uma pessoa medrosa, ou você vira uma pessoa esperta. Então tem gente que vive muito lá no ar-condicionado, tomando leitinho com pera, empinando pipa na varanda do apartamento e não sabe o que é viver de verdade. Aí fica vivendo nessas fiques aí pra sempre. Então, gente, sabe, essas coisas a gente precisa realmente lidar, porque isso atrapalha muito o nosso desenvolvimento, porque são coisas que a gente não identifica, né? Como eu falei, a gente não reconhece e isso vai crescendo. Porque aquilo que a gente não admite cresce, domina a gente. A gente fica fingindo que ele não tá ali,
Só que aquilo vai se alimentando, vai se retroalimentando. E parece que a vida, uma coisa super interessante que daria até uma live à parte, mas acho que dá pra gente falar das duas coisas aqui. Parece que você tá rodando, tá sempre, a sua vida dando sempre um ciclo, assim, sempre voltando para as mesmas situações. Gente, quem nunca viveu isso? Eu acho que só quem é muito jovem, que não teve muitas experiências. Mas todo mundo tem algum aspecto ou alguns aspectos na vida que fica se repetindo. Vocês já sentiram isso? Porque na minha vida aconteceu isso por muitos anos. Eu demorei a entender o que estava acontecendo. Mas eu vivi, e era uma questão. Eu vou até falar porque não, né, não é nada muito pessoal, mas eu já trabalhei em muitos locais, né? Como eu falei pra vocês, e todos os empregos que eu trabalhei, eu sempre chegava num ponto onde eu sentia muita. Tipo assim, eu tava trabalhando, tava tudo bem. Daqui a pouco, o trabalho ficava extremamente entediante pra mim, extremamente entediante, e sempre rolava um drama, assim, à minha volta. Não comigo, mas com as pessoas diretas minhas, assim. Por exemplo, né, tava lá trabalhando bonitinho, aí eu me dava muito bem com uma colega de trabalho, minha par, e com o meu chefe, né? Então era uma equipe que se dava muito bem. De repente, essa colega começava a sair com o chefe, sabe? Isso aconteceu várias vezes. E aí isso acabava me prejudicando, porque como a pessoa ficava, né, era amante do chefe, então meu trabalho triplicava, porque a pessoa ficava saindo toda hora no meio do expediente com o chefe, e ele não falava nada, tava saindo com ela, na verdade ele que chamava, né? E eu tinha que assumir o trabalho, porque ela saía, o trabalho a gente dividia, era minha par. Isso aconteceu várias vezes na empresa, tá? É uma coisa tão louca, né? Tão específica, mas aconteceu muitas vezes em várias empresas diferentes. Eu já trabalhei, gente, em umas 12 empresas na minha vida toda, umas 12. Assim, CLT, tá? Fora, tipo, as primeiras, assim. CLT ou estágio, né? A soma de tudo deu umas 12, 13 empresas. E e vira e mexe acontecia isso, de chefe ficar com algum colega ou alguma colega do trabalho, e quando eu vi, isso sempre me impactava de alguma forma. Prática mesmo. Meu serviço aumentava, ou alguém me contava, um dos dois me contava, e eu ficava, tipo, meio que cúmplice. Eu trabalhei num lugar já faz muitos anos, né? Então acho que não tem problema falar isso, já tá todo mundo já. Cada um foi pra um lado já. Mas assim, uma pessoa, né? Era um casal que trabalhava junto, uma empresa gigante. Um casal que trabalhava juntos e os dois eram gerentes de áreas muito próximas. Então, era áreas meio que dentro de uma área grande, tinha vários gerentes, e esses dois eram um casal, casados, e uma pessoa era gerente de uma área e outra de outra. Quando eu entrei na empresa, eu era abaixo de um deles. Só que eu era estagiária. Com 4 meses de empresa, foi tão bom, assim, a gente, né, integrou o trabalho e tal, que eu recebi uma proposta do outro lado, né, da outra pessoa, para ser efetivada na outra gerência. Aí eu aceitei, porque a outra pessoa falou assim, né? O cônjuge falou assim, ó, pode ir, porque para você vai ser uma oportunidade excelente, né? Você vai ser efetivada, já vai ser como analista pleno, de estagiária para analista pleno. Aí eu vou e tal. Fui. Nisso, eu fiquei muito próxima das duas partes. Tipo, muito próxima de amizade das duas partes. Uma das partes começou a atrair a outra. E você acredita que a pessoa me contou? Tipo, me contou o que que tinha a ver. Tipo, quando a pessoa começou a me contar, eu não quero. Eu falei, eu não quero saber disso. Não, preciso falar pra alguém. Me contou. E aí, a pessoa que tava sendo, né, o pivô da história, também trabalhava lá. Então, assim, gente, eu me sentia muito mal, porque esse ponto pra mim sempre foi. Eu sempre fui muito ética no trabalho, principalmente, gente. Pra mim, trabalho é trabalho, sabe? Eu não gosto de ficar misturando as coisas. Eu sou muito séria, vocês não têm noção do quão séria eu sou no trabalho. Assim, eu sou muito séria, não tem muito papo e tal. Hoje em dia que eu sou mais de boa, sou mais brincalhona, mas antes eu era muito, muito séria, muito capricorniana mesmo. E eu sempre estava envolvida nessas coisas de uma forma, assim, sabe? Tipo, totalmente aleatória, totalmente aleatória. E aí eu pulava fora das empresas, que eu ficava, eu não conseguia lidar com aquilo, assim. Eu era muito certinha. Tipo, moralmente falando, eu sempre fui muito certinha, sabe? Muito. Tanto que uma vez uma amiga falou assim pra mim: você acha que você, tipo, descoladona, não sei o quê, mas você é muito inocente, você é muito ingênua, você é muito bobinha.
E pra mim aquilo era o fim, eu não conseguia lidar com aquilo. E eu pedi as contas, tipo, eu nunca fiquei desempregada porque eu pedi as contas, despiroquei. Não, eu começava a procurar outra coisa. E aí quando eu achava, eu saía. E nisso, gente, eu perdi grandes oportunidades, assim, grandes oportunidades mesmo, assim, ó, de carreira, assim, que mudaria a minha vida. Porque eu não soube lidar com esse tipo de coisa. E eu não entendia por que que eu... Por que que aquilo se repetia? Gente, eu lembro que a última empresa que eu entrei, eu até chorei. Eu falei assim, por que que eu estou envolvida nisso de novo? Tipo, eu vou falar um termo bem feio aqui, tá? Mas só pra vocês entenderem. Não vou falar não, que é muito feio. Mas é um ditado, vocês devem conhecer, que fala assim, né? Você... não vou falar. Mas enfim, aquela coisa assim, você tá ali... Vou falar um ditado melhor. Tipo, você ganha fama sem deitar na cama. No sentido, você tá no meio de uma história completamente depravada e eu não tava participando daquilo. Era simplesmente cair de gaiata totalmente. E aquilo sempre se repetiu, sempre. Muitas empresas. E eu não entendia, gente. Até que eu entendi que eu tinha uma coisa assim, como eu era muito. Eu fazia um esforço muito grande, sem perceber, pra ser perfeita, sabe? Tipo, moralmente falando. Eu não tô falando de traição, porque pra mim, uma pessoa ser honesta, ser fiel, não é qualidade, é obrigação. Se você tá num relacionamento, você tem que ser fiel. Pra mim, um relacionamento monogâmico, você tem que ser fiel, né? Não é uma opção, então não vou falar que isso é qualidade. Mas eu tô falando de moral, é, no geral, assim, eu achava que eu tinha que ser muito certinho, eu era muito moralista. Eu nunca fui tradicional, sabe? Moralista no sentido de, ai, tem que casar virgem. Não, nunca foi isso. Mas assim, eu só quero andar do lado de pessoas extremamente perfeitas, pessoas extremamente éticas, pessoas que só falam a verdade, pessoas que não sei o quê. Nananana. Eu não entendia que trabalho é trabalho. Você não precisa ficar trabalhando porque a empresa não é minha. Se eu fosse dona de uma empresa, eu posso falar assim, sim, eu só vou contratar pessoas éticas, eu só vou contratar... Ética de trabalho tem que ser mesmo, mas eu só vou contratar pessoas que são honestas, pessoas que não sei o quê. Tudo bem, a minha empresa é minha. Eu tenho o direito de criar um ambiente de acordo com os meus valores. Mas quando você é funcionária, se aquilo realmente não te afeta, tipo, no sentido assim, prático, porque me afetava mais emocionalmente do que até afetava de alguma forma ali o trabalho em algumas situações, mas nem todas. Muitas vezes era uma coisa mais emocional do que outra coisa. Então eu fazia um esforço tão grande para ser a certinha, sabe? Não, para mim tudo certinho, isso aqui, não sei o quê, que quando alguém não seguia uma linha certinha, aquilo para mim era o fim, sabe? Nossa, é como se eu não admitisse que eu estar fazendo um esforço muito grande para ser certinha, o outro viver na vida louca, errada e mentirosa e não sei o quê. Pra mim, assim, como assim ele faz isso e tem a consciência tranquila? Eu tô aqui direitinha e não sou enaltecida? É um negócio muito complexo. Mas eu vim entender isso, gente, muitos anos depois. Muitos anos. Que eu falei assim, eu tô nem aí. Tipo, o que eu tenho a ver com a vida? Tô nem aí. Problema dele, dela e de quem tá... O problema é dele, não tenho nada a ver com isso, né? Não tenho nada a ver com isso. Só que eu demorei muitos anos, assim, posso falar mais de 10 anos nesse ciclo. Toda vez era isso, toda vez era isso. E eu pulando fora, fugindo das situações. Com essa coisa de, não vou trabalhar num lugar onde, né, faz o meu, né, falar igual o Mano Brown, né, dá meu copo e já era, né, tô nem aí. E hoje eu sou assim, tô nem aí. Que eu tenho a ver com isso? Vou começar eu me preocupar quando for comigo, com meu marido, com a minha família. Não tô nem aí, né? Mas é isso. E são coisas que vão, você vê, 10 anos. Quanta coisa eu não deixei passar. Quantas oportunidades eu não perdi. Muitas eu até sei como, por que eu perdi, como eu perdi. Outras eu não sei, né? Porque eu pulei fora antes de qualquer oportunidade que eu teria. Isso por quê? Porque eu não queria admitir que eu tava querendo ser uma pessoa muito certinha, que não sei o que. Eu não era essa pessoa, só que eu queria passar uma imagem no trabalho, de ser muito certinha, de não sei o que. Fora do trabalho, eu era uma pessoa normal, como eu já contei pra vocês, de fazer um monte de coisa, e uma pessoa completamente normal. Mas dentro do trabalho eu tinha aquela coisa, sabe, de não, ela é toda não sei o que, ela é toda. E, e achando que eu tinha que ser enaltecida por isso, né? Eu adorava quando alguém falava pra mim, nossa, você é séria, né? Você nunca adorava isso, porque pra mim era um sinal de que as pessoas reconheciam que eu era muito trabalhadora e não sei o quê.
né? Ninguém tá nem aí no final do dia. As pessoas fazem isso também pra afagar teu ego, sabe? Pra te manter quietinho ali trabalhando. E passou muito tempo eu nessa. Então, gente, eu acho que a gente tem que. Não precisa você sair falando assim, vou abrir uma live aqui pra falar dos meus defeitos, todo mundo saber quais são meus defeitos. Não é isso, mas começar a olhar pra gente, sabe? Em situações sociais. Será que eu não tenho inveja das pessoas? E imagina, não tenho inveja de ninguém. Será? Será? Quando alguém te conta uma coisa assim que você, sei lá, né? Vamos supor que tem pessoas que estão juntando aí muitos anos um dinheiro para comprar um carro e não consegue. Aí vem alguém que começou a trabalhar no passado, já comprou sei lá, né? Uma T-Cross, assim, do nada. Aí você fica, da onde veio esse dinheiro? Como assim, gente? Pô, tô aqui tentando há anos comprar um Celtinha. Uma pessoa de 18 anos tá com T-Cross, nossa. Tá bom, né? Deus sabe o que faz, né? O Brasil é assim mesmo, né? O que é isso daí, né? O que será que é isso? E aí, tá, o que eu faço com isso? Começa a entender que na sua vida, por que você se sente tão frustrado com as coisas, né? O que você não tá fazendo? Aí vai puxando, né? O fio que vai puxando o outro, né? Será que você realmente tá perseguindo os objetivos corretos? Será que você realmente tá valorizando o que importa? Será que você não só quer, mas não faz nada pra ter? Então, é aquela coisa. E a ideia disso, gente, não é fazer a pessoa se sentir mal, tá? Ah, não, eu falo, vou fazer isso e você tem que se sentir a pior pessoa do mundo. Não, de jeito nenhum. Se for pra fazer isso, então deixa do jeito que tá. Porque ninguém tem que se sentir culpado de ser um ser humano. Mas é no sentido de você se conhecer. O autoconhecimento, eu sei que parece papo de coach e tal, mas não é. O autoconhecimento é um bagulho assim que é primordial pra gente conseguir de fato sair daqui melhor do que do jeito que a gente entrou. Porque se a gente não se conhece, não tem como a gente entender o que precisa aprender, o que precisa melhorar. A gente fica seguindo padrões. Se você não sabe quem é você, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, quais são suas dificuldades, o que você gosta, no que você é bom, no que você não é bom. Se você não sabe isso, você começa a seguir o modelo que te falaram que deveria ser seguido, tá? Você não sabe o que você gosta, você segue o que todo mundo fala que é bom. Você não sabe o que é bom, o que você quer de futuro, você segue o futuro que as pessoas falam que deve ser um futuro da hora, né? Você não sabe quais são suas qualidades, você segue o que os outros falam que é qualidade. Qualidade é o quê? Ah, é acordar às 5 da manhã e tomar um whey e correr ali igual a Malu Manu City. Igual a Manu City. Não, é estudar e ficar 4 horas estudando por dia e não sei o que para passar num vestibular de medicina. Obrigada, Matheus. E não, às vezes não tem nada a ver com você. Sabe, às vezes você quer ser jardineiro. Você quer viver, às vezes, ir para uma fazenda e criar galinha. Mas você não sabe, porque você não dedica um tempo para se conhecer e começar a andar atrás, né? Tipo assim, se comportar, ter uma vida de acordo com aquilo que você realmente acha que é valor é e que é uma realização para você. A gente começa a simplesmente perseguir o sonho dos outros. Ou às vezes não é nem o sonho do outro. Porque às vezes o outro também não tá vivendo o sonho dele. O outro também tá vivendo a caixinha social. Por isso que é tão importante essa coisa do autoconhecimento. E o autoconhecimento não é essa coisa bobinha, gente, de fazer. Vou fazer aqui a mandala da vida, vou fazer não sei. Isso daí são ferramentas. Eu falei bobinha, mas não é diminuindo assim as ferramentas, são ferramentas. Mas não adianta você colocar um monte de to-do, um monte de tarefinhas que você tem que fazer no dia, fazer listas infindáveis, se você não descobre o que dificulta você de viver isso daí. Porque senão você não vai conseguir fazer por muito tempo aquilo, porque você não vai ver propósito naquilo. Peraí, mas eu acordo 5 da manhã pra quê mesmo? Não, porque a Manu City falou que acordar às 5 da manhã faz ela ficar feliz. Mas eu não tô feliz. Eu acordo às 5 da manhã, eu fico putaço, assim, com sono, desgraçado. Eu não gosto de correr, meu joelho dói, eu não sei, eu me sinto cansado, eu consigo fazer musculação depois. Ah, mas eu vou continuar, né? Porque a Manu City falou. Não, você não vai continuar. E aí você vai ficar criando quem você? Primeiro, frustração, que é péssimo. Uma pessoa frustrada é péssima. A gente vive, a nossa vida hoje em dia, gente, é uma coletânea de frustrações. A gente fica colecionando, eu tô me incluindo nessa, tá? Super, tudo que eu tô falando pra vocês aqui, eu tô super me incluindo. A gente fica colecionando frustrações na vida. E aí, sabe o que acontece?
Frustração é o primeiro passo. O segundo passo é a ansiedade. Porque você se frustra tanto que você começa a sentir que não, agora eu tenho que dar certo, pelo amor de Deus, que eu não consigo concluir nada na minha vida. Essa próxima vez tem que dar certo. E aí gera uma ansiedade. Aí não dá certo, mais uma frustração lá pra, né, pra aumentar lá a malinha de frustrações. Aí, mais ansiedade. Não, agora, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho mais tempo. O tempo tá passando, agora tem que dar certo. Ansiedade. Aí acontece o quê? Péssimas escolhas. Porque você fica desesperado, a ansiedade te faz ter atitudes impensadas. Vocês assistiram Divertidamente 2? Eu achei assim legal e tudo, mas uma coisa que me marcou muito, acho que marcou muito a maioria das pessoas que já tiveram crise de ansiedade, foi a parte da ansiedade, tendo aquela crise. Eles conseguiram retratar muito bem, assim, como deve acontecer, assim, sei lá, se você conseguisse colocar numa imagem, num vídeo, uma crise de ansiedade ao nível da própria ansiedade, assim, representando como que seria a ansiedade. Aquilo ficou perfeito, assim, ao meu ver. A ansiedade pirando, assim, tentando desesperada fazer dar certo e ao mesmo tempo corrigir, consertar as besteiras que ela tava fazendo, porque ela tava tão ansiosa pra dar certo que ela tava fazendo uma besteira atrás da outra. E ela tentando corrigir e tentando fazer, e o desespero tomando conta, porque não tava nada dando certo e ela já tava perdendo todas as opções de ações, né? Meu Deus, já tô aqui no plano A, B, C, D, já o que que eu faço? Né? A ansiedade dá isso. Aí quando você esgota tudo, 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 vem a depressão. Porque aí você olha em volta, né? A ansiedade já esgotou tudo, já esgotou todas as possibilidades. Aí você fala assim, não sobrou nada. Acabou. Não tem mais nada aqui pra mim. Porque eu já tentei tudo. Eu tenho uma coleção de frustrações, de tentativas frustradas. Então passou aquela fase da ansiedade, vem a depressão. Que você fala assim, acabou, não tem, eu já tô sem energia. Eu já gastei minhas energias em tudo, nas tentativas aqui todas. Não vejo, não teve resultado nenhum. Eu não cheguei em nem 10% do que eu achei que eu alcançaria nessa altura do campeonato. Acabou pra mim. Não tenho mais ânimo pra nada. Não, pra mim não faz sentido eu fazer mais nada, porque tudo que eu fiz não funcionou, não tem mais nada pra fazer. E aí, gente, né, chega aí quando a depressão não é tratada, a gente sabe que chega num nível máximo, né, que é o abandono da própria vida, efetivamente falando, ou vive uma pessoa viva morta, assim, né? Tipo, o corpo tá vivo, mas a pessoa já morreu por dentro praticamente, porque ela já acabou, assim, pra ela por dentro, tá só esperando o dia chegar. Muito triste, né? Mas é isso. Depressão, ansiedade, suicídio. Essas coisas não acontecem do dia pra noite. E os gatilhos, muitas vezes, que a gente identifica, não é o gatilho real. São, são gatilhos pós o motivo real. Às vezes o motivo real tá lá na frente. Às vezes não tá na infância, como fala, mas às vezes tá no meio termo ali, que é muito difícil você identificar, porque você ficou arrastando aquilo por tanto tempo que você já não sabe mais quando começou. Você não se conhece. Às vezes foi me perdi de mim. Eu nem sei mais quem eu sou, porque eu vivi tanto perseguindo o sonho de alguém ou tentando entrar numa caixinha que não era minha, que eu já nem sei mais quem eu sou, eu não sei. É muito perigoso, né? Eu sei que parece que eu tô exagerando, porque eu puxei já um fio que chegou lá né, num negócio assim, extremamente extremo, extremamente extremo. Um negócio extremo, mas que eu sinto que é isso, sabe? A gente começa nisso aqui, quando a gente fica ignorando, pode chegar nesse ponto assim, não é todo mundo, mas pode. E a tendência é cada vez mais pessoas chegarem nesse ponto que eu falei. Porque hoje a vida nos exige muito. É tudo muito. A gente tem que ter uma performance incrível em tudo. Nós somos julgados o tempo inteiro. Então, como eu falei do jardineiro, hoje, se tem uma pessoa que tem 22 anos e decide ser um jardineiro e ela não mora numa área rural, e ela fala assim, não, eu moro numa metrópole, mas eu quero ser jardineira. Essa pessoa é extremamente ridicularizada, tá? Muito ridicularizada. Só se ela for uma pessoa que estudou numa escola de Paris, de não sei aonde, aí fala assim, nossa, que cool, né? Aquela coisa assim, nossa, que pessoa blasé, uma pessoa super culta, e aí depois ela rodar o mundo, né? Ser uma pessoa super viajada, estudada, ela decidiu ser jardineira.
Aí tudo bem. Agora, se for uma pessoa que veio de uma periferia, uma pessoa que não quis fazer faculdade, mas ela tem uma facilidade, ela gosta de mexer com plantas, ela quer ser uma pessoa, um jardineiro. Eu não quero estudar botânica, mas eu tenho bastante conhecimento de flores, eu quero ter uma floricultura. Eu quero ser um jardineiro mesmo, não quero nem ter negócio, quero ser um jardineiro, cuidar de jardins. Você vai ser muito ridicularizado. Por quê? Porque não tá dentro da caixinha social. A Fanny falou assim, ó. É verdade, eu sou taróloga e trabalho com terapias há quase 4 anos e parte da minha família julga ainda. A minha família é muito espiritualista, né? Assim, minha família principal, meus pais, minhas irmãs. Só que eu sou, gente, contadora. Eu atuo na área financeira. Eu trabalho nessa área há mais de. Eu comecei a trabalhar nessa área em 2008. Tem muito tempo, né? 16 anos que eu tô nessa área. E na área financeira, área administrativa eu trabalho desde 2005, desde 2004 na área administrativa. Quando eu comecei a estudar astrologia e tarô, eu não falei pra ninguém, eu falei só pra minha mãe. E minha mãe super incentivou e tudo. Aí quando eu comecei a atender, eu falei pra minha mãe também, ela incentivou minhas irmãs. Algumas incentivaram, né? Duas incentivaram e uma ficou mais Juliana, né? Você, não sei o que, né? Aí eu, não, eu vou fazer as duas coisas e tal. E hoje eu falo assim, não, a minha intenção é, né, mais pra frente eu trabalhar só com isso mesmo, porque é uma rotina muito puxada, né? E aí elas super incentivam. Só que, por exemplo, a família do meu marido não sabe que eu sou taróloga e astróloga. Porque eles acham que eu sou uma pessoa mega bem-sucedida profissionalmente. Nossa senhora, assim, eles iam ficar. Eles têm a cabeça muito quadrada nesse sentido. E outras pessoas da minha família também, da família tipo de tios, primos. Não, ninguém sabe. E não porque eu escondo, que eu não escondo nada, não, que eu não tenho vergonha. Mas eu não fico falando pra evitar, né, aquele meu lado impaciente e full pistola de, sabe, ficar criando climão, assim, porque eu falaria umas coisas assim que deixaria a pessoa já sem graça. Porque, assim, são pessoas que acham que uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que trabalha num escritório. Uma pessoa que trabalha num escritório é bem-sucedida. Se você trabalha num escritório e você tem um cargo X, nossa, então pra que você vai estar pensando em mudar? Não, você é uma louca, não sei o que, não sei o que. Isso daí é fogo de palha. Você vai jogar uma oportunidade da vida pro alto por conta dessas bobagens que não sei o que. Então, sabe, tem hora que a gente tem que ignorar mesmo, né? Porque senão a gente não vive a vida. E aí, gente, quando a gente tá mais velho, assim, quando o tempo passa real mesmo, você olha pra trás e você fala, meu Deus, que besteira que eu fiz na vida. Porque a gente fala assim, não, nunca é tarde. Tem hora que é tarde, sim. É tarde, sim. Porque hoje nunca vai ter um dia como a gente viveu hoje, tá? O domingo, dia 25 de agosto, nunca vai existir como existiu hoje. Esse ano de 2024 nunca mais vai existir. Eu tenho 36 anos, daqui a pouco eu faço 37, daqui a pouco eu faço 38. E tudo bem, eu poderia começar com 40, com 50. Mas e quando eu tiver 80? Eu vou ter a mesma vitalidade do que eu tenho hoje com 36? Quando eu tiver 80, eu vou conseguir atender todo mundo, eu vou ter uma visão boa para ficar enxergando as cartas, né? Eu vou ter condições de falar, minha voz vai ter forte o suficiente para eu ficar atendendo o dia inteiro, como hoje eu tenho condições? Não vou, gente, porque o corpo, ele padece. E a maioria das profissões, mesmo que sejam intelectuais, a gente precisa do corpo, né? A gente precisa da visão, a gente precisa das mãos, a depender. Então, a gente não pode perder tempo, sabe? Uma coisa que eu aprendi, fugindo até um pouco do tema, é que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem hoje. Isso mudou minha vida, em muitos aspectos. Porque como eu tenho um lado bem perfeccionista, né? E antes era pior. Então eu achava que pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que estar no ambiente perfeito. Pra eu gravar um vídeo aqui, eu tenho que estar com a melhor câmera. Eu tenho que estar com o melhor microfone, eu tenho que estar com a minha melhor aparência, eu tenho que ter lido 3 livros para falar de um assunto, eu tenho que ter feito um roteiro assim incrível com índice e não sei o que, não sei o que. Eu tenho que ter um fundo aqui no meu quarto, eu arrumava meu quarto. Eu com aquela pilha de roupa ali jamais ia fazer um vídeo antes. Mas se eu parar pra ficar me arrumando, fazendo roteiro, lendo 3 livros por vídeo, arrumando minha casa pra vocês não verem a bagunça andando atrás, eu não vou fazer nunca, porque não é minha realidade hoje. Não tem como, não tem condição nenhuma.
Eu tava na casa da minha mãe até agora, que aconteceu mal bafafá lá, um dia eu conto pra vocês. E eu tenho um filho de 5 anos que eu botei pra dormir correndo e vim pra cá. Eu tenho marido, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a casa. Então não dá pra gente esperar o ambiente ideal, sabe? Quando eu não tinha filho, quando eu ficava aqui em casa sozinha, sabe? Trabalhava de boa. Eu não queria gravar vídeo porque eu achava que eu não tava boa o suficiente. Que eu tinha que ter mais experiência, ter lido mais livros. Só que eu tinha muito tempo. Por que que eu não comecei lá atrás já? Perdi aquele tempo, eu poderia ter, já tá, sei lá, né, com mais estabelecida e tal, mas tudo bem, né, não é tarde. Mas poderia ser, se eu esperasse realmente, ah, não, agora meu filho é pequeno, eu vou esperar ele fazer 10 anos. Aí ele fez 10 anos, ah, não, agora não sei o que, não sei o que. Entendeu? Então, assim, eu já perdi oportunidades no passado esperando esse momento ideal e não aconteceu. Agora não é o momento ideal, mas amanhã também não vai ser. Nunca vai ser o momento ideal, porque o mundo não para pra gente fazer as coisas. A vida não para para que eu me dedique em uma coisa específica. Existem pessoas que são extremamente privilegiadas, que podem parar tudo. Ai, pai, me banca aqui para poder fazer não sei o que, me dedicar, não sei aonde. Eu vou, sei lá, para o sul da Itália para escrever um livro. Tem gente que tem. Mas, gente, é 0,00001% que tem essa chance. Não dá pra gente ficar se baseando nisso. A gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem hoje. Stephanie, ela colocou tudo no tempo certo e, acima de tudo, no tempo da espiritualidade. Foi um aprendizado pra ti. Sim, tem essa coisa assim, ah, tudo no tempo certo, mas a gente também tem que admitir quando a gente, é igual eu tô falando pra vocês, os defeitos, né, ou nossas falhas inconfessáveis. A gente não quer admitir que a gente também deixou muita coisa passar, que a gente também foi medrosa, né, quando poderia ter feito algumas coisas. Ai, tô reclamando porque não sei o que. Tá, mas você fez tudo realmente na hora que você podia? Você aproveitou todas as chances, todas as oportunidades? Então é importante também ter essa maturidade da gente. Tudo bem, tudo a seu tempo, mas às vezes são ciclos que vão vindo. Teve uma oportunidade lá em 2020, não pegou oportunidade. Aí daqui a 4 anos vai ter outra. Mas aí também você já vai ter outra, mas você vai ter outras coisas aqui rolando. É como se fosse assim, ó. Olha, gente, vai ter uma prova no final do ano, tá? Vocês estão na escola, vai ter uma prova no final do ano. Eu vou fazer aqui, ó, no ano todo eu vou fazer 4 revisões, tá? Tá bom. Na primeira revisão você falta. Putz, perdi, mas tem mais 3. Na segunda você falta. Ai, perdi também, mas tem mais 2. Na terceira você falta. Ai, vou na última. Na última você vai. Só que tem mais conteúdo de 3 aqui que você não estudou, acumulado. Então você vai ter que recuperar o tempo perdido e pegar a revisão, que ela só vai passar a revisão considerando essa última parte, e você vai ter que correr atrás sozinho das outras 3. Então, tudo bem. Não existe essa coisa do julgamento eterno, né? Do inferno eterno, do castigo eterno das igrejas. Não existe mesmo. Mas as coisas a gente vai arcando com as consequências dos nossos atos, né? Lei de ação e reação, causa e efeito. Então você tem sim chances, mas você vai ter que carregar aqui o peso daquilo que você deixou passar lá atrás. No exemplo que eu dei, tá? Então tudo bem, eu posso sim, só que eu vou carregar o peso no sentido de ter que correr mais. Porque se eu tivesse começado lá atrás, gente, eu não tô me culpando, não, tá tudo certo, mas eu reconheço. Eu reconheço que eu fui preguiçosa. Eu reconheço que eu preferia. Eu vou falar uma coisa bem verdade pra vocês, tá? Até pra vocês verem que eu falo das coisas que eu vivo. Eu não conto nada aqui que eu não vivo. Porque senão faz sentido. Eu tô assim, vocês podem ler um livro e estudar por vocês. Mas eu, nessa época aí, que eu era casada, sim, mas meu casamento sempre foi muito tranquilo. Então, meu marido fazia as coisas dele, eu fazia minhas coisas. Só que eu não tinha filho, né? Trabalho muito mais tranquilo do que meu trabalho hoje. E eu lembro que eu acordava sábado de manhã, o Leandro ia jogar bola, e eu fazia assim, ó. Eu acordava umas 9 ou umas 10 por aí. Aí eu ia na cozinha fazer meu café da manhã. Aí eu pegava o meu cobertor, ia lá pra sala, que meu sofá é retrátil, né? Aí eu puxava pra ficar aquele sofazão e ficava assistindo maratona de George Shore da MTV. Vocês lembram do George Shore? Acapulco Shore,
sei o que lá, Shore. Ficava assistindo aquilo até 2 da tarde. Gente, aquilo, pensa numa bobagem, assim, ó. Numa coisa inútil, quem não conhece, assim, nem procure saber. Uma coisa inútil, uma coisa ridícula, completamente escrachada. Eu ficava assistindo aquilo o sábado inteiro. Aí quando dava 2 da tarde, o Leandro chegava do futebol, que ele ficava jogar futebol, já fazia churrasco, já fazia o rolê dele ali. Aí eu tomava um banho, fazia um almoço, ou pedia alguma coisa pra gente comer. Ficava de novo lá na televisão, lia um pouquinho, dormia de tarde, dormia até umas 5, acordava, tomava banho e a gente ia sair à noite, ficar a noite inteira, sei lá, fazendo alguma coisa, tipo na rua, fazendo alguma coisa, na bagunça. Domingo a mesma coisa. Acordava 11, ficava assistindo George Shore de novo, até não sei que horas. E era isso. Ia pra casa da minha mãe almoçar, voltava, fazia meu cabelo, fazia minha unha e segunda-feira é dia de trabalho. Então, ai, não, tudo bem, gente. Mas você fazer isso por, sei lá, anos, tudo bem. Ninguém me matou por isso. Eu não morri por isso, mas eu perdi oportunidades, né? Eu admito. A vida não é você correr atrás do rabo, ficar trabalhando o dia inteiro, mas a gente tem que admitir que às vezes a gente perde uns tempos preciosos. Não, gente, mas assim, ó, não tô falando isso, igual o Júlio falou que isso tocou ele, que ele ficou tocado, sentido. Pelo amor de Deus. Eu não estou falando isso pra ninguém se sentir mal, né? Eu vou repetir que eu falei isso. A ideia não é vocês se sentirem mal, de forma igual eu tô falando assim, não fiquem achando, não, Ju, mas tudo bem, né? Tudo é fase. Eu sei, tipo, eu sou super tranquila com isso, gente, de verdade, assim, ó. Tem coisa assim que eu me sinto mal por não ter aproveitado oportunidades, mas isso que eu tô falando pra vocês, todas as coisas que eu tô falando pra vocês hoje são coisas completamente ok pra mim. Mas ao mesmo tempo são coisas que eu reconheço. E eu tenho muito orgulho de reconhecer isso, porque eu não vou repetir. Eu não perco mais oportunidades que eu identifico que são oportunidades. Porque durante muito tempo eu sabia que eram oportunidades, eu sabia que eu tinha que eu estava vivendo uma janela da minha vida ali, que eu poderia estar desenvolvendo coisas que eu queria. Não são coisas que, ai não, porque acordar às 5 da manhã para correr lá igual a Manu City faz. Não, não era isso. Eram coisas que eu queria para minha vida. Eram coisas que me alegravam o coração fazer. Mas eu não fazia por preguiça, tá? Eu era preguiçosa para um caralho. Eu tinha a maior força de vontade para trabalhar para os outros. Só que para qualquer coisa para mim eu morria de preguiça. Ponto. Eu tinha muita preguiça de fazer qualquer coisa para mim. Se fosse para eu estudar, igual, gente, eu aprendi inglês sozinha. Depois que eu fui fazer, né, curso de especializações e tal, mas assim, estudava pra caramba, com o objetivo de conseguir promoção em empresa. Porque se fosse uma coisa para mim, eu não teria feito. Eu comecei a estudar astrologia, eu ficava toda hora trancando o curso, toda hora trancando o curso, toda hora trancando o curso. Era uma coisa que eu adorava, mas eu não fazia porque eu sempre tinha muita preguiça. Preguiça. Chegava o dia da aula, eu não vou, não quero. Ai, preguiça, tô cansada, trabalhei tanto, não sei o quê. E eu tinha muito tempo. Eu tinha uma vida com tempo de sobra e eu não fazia isso. Eu comecei a entender quanto tempo é precioso depois que eu tive filho e quando eu realmente fiquei sem tempo. Quando eu realmente não tinha tempo para usar o banheiro. Quando você não tem tempo para usar o banheiro, literalmente, você quer usar o banheiro, você tem que correr, porque senão a criança vai chorar absurdamente. Depois dali eu falei, nossa, o tempo é precioso e eu perdi grandes oportunidades na minha vida porque eu não aproveitei o tempo que eu tinha. Eu usei meu tempo, não é para descansar, porque se fosse para descansar, ok. Eu usei meu tempo para consumir idiotice, para enriquecer gente já rica, sabe? Para ficar, sei lá, fazendo coisas que eu odiava, mas eu fazia porque era né, o que estavam se fazendo, o que os meus amigos faziam, então também queria fazer, né? Achava que era o certo a se fazer. Então, depois que eu vi o quanto o tempo é precioso e o quanto o tempo passa rápido e as coisas não acontecem por osmose, eu comecei a aproveitar melhor meu tempo. Igual hoje mesmo vocês ficam falando, nossa, você faz muita coisa, você não sei o quê. Não, quando eu tô cansada eu descanso. É que eu não fico. Eu tento, porque eu também tenho, assim, tipo, igual a internet, é um propósito que eu quero pra mim. Diminuir muito o uso da internet, usar a internet pra trabalhar. E ter ali uma janelinha pra dar uma olhadinha em conteúdos que eu gosto. Mas, gente, nada me põe na cabeça que a gente ficar sei lá, 2 horas rolando o feed é uma coisa tranquila, que é uma coisa que é meu tempo de descanso. Não é tempo de descanso, sua cabeça tá acelerando. A cada novo conteúdo que você roda, é cabeça acelerando, sua mente acelerando. Você pondo conteúdo na sua cabeça para ela ficar doidona acelerada.
Então, não, isso não é saudável. Ficar mais do que 20 minutos seguidos numa internet ali, rolando o feed. Pensa assim, a gente tá assistindo 1 milhão de vídeos de 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Temas diferentes. É muita coisa para a cabeça processar, ela começa a falhar. A gente tem que ter essa maturidade da gente encarar quem nós somos de verdade para que a gente consiga de fato não evoluir apenas na vida, mas a gente consiga de fato se conhecer. Coloca na cabeça assim, ó, é autoconhecimento. O que eu vou fazer com esse autoconhecimento? A partir daí as coisas se descortinam. E não é uma mágica, é natural. Você começa a saber exatamente o que você quer porque você se conhece. Você sabe falar não para as coisas certas, você sabe falar sim para as coisas certas, você consegue identificar melhor as oportunidades que são para você e as oportunidades que você tem que deixar passar, porque aquilo não estão alinhadas com quem você é, com o que você quer para a vida. Então, o autoconhecimento é isso. E tudo bem, eu não tô aqui criticando, né? Eu não testei todos os, os métodos existentes, mas assim, existe muito método que, para você. Ah, método de autoconhecimento. É uma ferramenta que te ajuda a descobrir uma coisa ou outra, a destravar uma coisa ou outra, mas o autoconhecimento é um trabalho para vida, tá? Para vida. Então não precisa ter pressa, só que a gente precisa ser honesto com nós mesmos. Quando a gente passa a mentir pra nós mesmos, aí, gente, aí é complicado. Porque é igual, tipo, alguma coisa não deu certo, né, na vida e você fica. Eu vou dar um exemplo, tá? Esses dias eu tava aqui no TikTok, né? Aí apareceu o vídeo de um rapaz. E, gente, eu não tô criticando a pessoa, vou falar da situação pra gente pensar junto, tá? Porque eu não. Às vezes eu falo de um jeito, assim, depois eu vejo a live de novo e fica parecendo que eu tô cagando regra. Que, o correto é fazer o que eu fiz. Não é, tá? Mas assim, só pra gente pensar junto. Ele falando assim, que ele morava no interior de alguma cidade, assim, de algum estado, não lembro qual que era, mas ele morava, eu acho que era algum estado do sul, eu acho que era Rio Grande do Sul. E era um lugar bem pequeno, assim, interiorzão mesmo. Esse rapaz, ele falava, você via que a casa dele era bem, bem, bem humilde. E ele falava assim, ó, eu resolvi seguir o meu sonho de trabalhar com o que eu amo e ser influenciador digital. Aí ele começa assim, ó, o vídeo que eu vi. Eu moro numa cidade pequena, de não sei quantos mil habitantes, no interior de não sei tal, e eu não tenho o apoio da minha família, eles ficam achando que, eles ficam me ridicularizando. Meu irmão, ele fala que eu tenho que trabalhar para ajudar em casa, e eles não entendem que eu tô trabalhando, porque a internet também é um trabalho. E ele fala assim, o vídeo, ele falando, né, como que a vida dele tá, tá, foi um vídeo de apresentação. Aí eu fui ver outro vídeo, aí era ele gravando, a mãe dele mandando ele trabalhar, procurar emprego no mercado, tinha um mercado, né, a mãe dele falou assim, olha, o mercado, a mãe dele ele começou a gravar quando a mãe dele tava brava, né, aí a mãe dele, fulano, o mercado, tá, ele falou que tá pegando, não precisa de experiência, é para ser empacotador, mas vai começar como empacotador, depois você pode começar a crescer lá dentro. Aí ele ficava falando assim, mãe, mas eu estou trabalhando, a senhora tem que entender que eu estou trabalhando. Ela, fulano, você tem 27 anos, você precisa começar a ajudar em casa, você não é filho de rico, não. E ele gravava a mãe falando, daqui a pouco ele falava assim, aí, né, ele cortou, né, depois acho que aconteceu alguma, tipo, parou a conversa, aí na edição do vídeo ele já vinha ele gravando ele mesmo falando, tá vendo? É muito difícil você conseguir perseguir os seus sonhos quando ninguém acredita neles, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, e não sei o que, aí eu, tá bom, vamos pro próximo vídeo. Fui para outro vídeo, era ele gravando o irmão dele, falando para ele não pegar as roupas dele, porque se ele não quer trabalhar, ele que tem que se virar para usar as roupas velhas, que o irmão não queria que ele usasse as roupas novas dele. Aí ele, as pessoas aqui em casa me odeiam, acham que eu sou um estorvo, não sei o que. Aí eu, olha, eu vi 3 vídeos desse cara, qual que é o conteúdo desse cara? Qual que é o conteúdo dele? Que o sonho dele é ser influencer. Influenciar no quê? Entendeu? Influenciar no quê? Qual era o conteúdo? Eu vi 3 vídeos seguidos, tá? Então não é que eu fiquei pesquisando vídeo com qual era o conteúdo desse cara. Você quer ganhar dinheiro fazendo o quê? Expondo sua família? Falando o quanto você é triste, o quanto você tenta. Você tem 28 anos e acha ruim que sua mãe manda você trabalhar. Qual é o conteúdo desse cara?
Então você vê, ele, gente, e ele falando de um jeito assim, e aí eu falei assim, não, peraí, entrei nos comentários, falei, gente, alguém tem que avisar, por favor. Eu não posso avisar, né? Mas alguém tem que avisar. Quando eu entrei nos comentários, ninguém tava avisando. Não era um perfil grande, mas tipo, tinha bem uns 15 comentários. Ninguém avisou. Tava todo mundo, não, persista, você já é um vencedor. Ah, sei lá, você gosta de açaí, açaí com granola ou açaí com leite condensado? Sabe aquela coisa pra engajar o post? Aí eu, gente, as pessoas estão apoiando isso. Então é um cara que entrou naquela onda lá que eu falei, né, na caixinha do vitimismo, e ele não admite, ele não vê. Ele prefere colocar a culpa das mazelas da vida dele na mãe e no irmão. Gente, se você tem 28. Gente, você tem 28 anos. Você não tá trabalhando. Você tá sem roupa. Porque você tá pegando as roupas do teu irmão. E você quer seguir seu sonho. Tudo bem. Mas vai trabalhar no mercado. À noite você chega em casa e você grava teus vídeos. Eu fiquei assim. Gente, olha, não é por nada não, né? Mas só pra colocar aqui fatos. Eu tenho 2 faculdades. Eu tenho uma pós-graduação em MBA. Eu tenho, só nessa área financeira, eu tenho 16 anos de carreira, né, de experiência. Quando foi na pandemia que eu fiquei desempregada, eu fiquei 1 ano e meio desempregada, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses desempregada. Eu comecei a procurar emprego, comecei a mandar mensagem para os meus amigos que eu falei assim, posso ser sua assistente? Amigos que eu já fui chefe, tá? Amigos meus que eu já fui chefe deles. Eu já fui gerente deles. Eu falo assim, não tenho problema nenhum. Eu preciso de um emprego que pague qualquer salário, porque hoje eu não tô entrando nada. Hoje não entra nada. Então, qualquer R$ 1.000 que entrar é mais do que eu tenho hoje. E aí, não, Ju, não sei o que, você, não sei o que, eu vou ficar sem graça. Eu falei, não, fique tranquilo. Não, não, quer, não dá pra ser sua assistente, posso ser assistente do teu par, então, porque assim eu preciso trabalhar, né? Eu acho que eu posso ajudar aqui em alguma coisa, posso te ajudar nisso? Porque. E aí acabou que eu consegui, né, depois de um tempo. Mas assim, eu tava disposta a trabalhar de qualquer coisa, gente. Qualquer coisa que eu soubesse fazer, que tava me aceitando, eu queria trabalhar. Porque eu precisava de dinheiro, né? Eu tinha gastado todas as minhas economias. Tinha um filho pequeno, meu marido sozinho tava pesando pra ele. Então, eu falei, eu não vou ficar aqui, sabe? Ai, por causa da pandemia, não tem emprego. Vamos ver o que que não tem o emprego que eu tô acostumada a ter, né? Que, ok, a minha carreira não tem que ficar rebaixando, mas 1 ano desempregado e precisando, minha filha, não é rebaixamento, não, é pé no chão e noção da sua realidade. Então, o rapaz lá que não trabalha com 28 anos nas costas da mãe e do irmão, super, os dois super, os três, né, a casa, super humilde, gente. A mãe dele idosa. Por que ele acha que ele pode viver o sonho dele de fazer conteúdo vitimista e a mãe tem que ralar pra pagar a internet dele? Porque pra ele poder ser influencer, alguém tem que pagar a internet dele, entendeu? E se tinha lá um emprego no mercado, vai trabalhar de tarde, você faz à noite, você faz o conteúdo. Então, esse tipo de coisa que trava a nossa vida, a gente fica assim, não, porque eu tô orando todo dia pra Deus. Não. Meu filho, Deus tá mandando oportunidade. Porque você é o quê? Que experiência você tem? Você acha que você não é digno do mercado? Você acha que é o quê? Você vai trabalhar na NASA? É? Você tem experiência dos engenheiros da NASA? Porque a gente achar que a gente não é digno disso, então o que você é digno? O que você sabe fazer? Vídeo pra falar mal da tua mãe e do teu irmão? Então é a hora que a gente precisa pôr o pé no chão, gente. Entendeu? Pra gente entender assim, tá, minha vida não tá andando. Eu fiz esse exercício recentemente, esse mês de agosto, mês difícil, não sei o quê. Eu não tô vendo o mês de agosto como difícil, eu tô vendo os aspectos astrológicos, né? Que eu, como boa astróloga, vejo nesse sentido. E tinha muita coisa tensa, mas muita coisa fazendo aspectos com os nódulos lunares, o que fala muito do que a gente tem que deixar para trás, o que a gente tem que perseguir, o que está dentro da nossa missão ali. Além disso, tinha muita coisa com Plutão. E Plutão é morte e renascimento. Nesse sentido que a gente está falando, é o sentido assim da gente ir pro fundo do poço e pegar impulso e subir. É uma energia bem escorpiana, né? Tanto que Plutão ele rege Escorpião. E aí eu veio uma bad assim de reclamação, de olhar coisas assim que tipo não deram certo na minha vida, no meu entendimento e ficar, sabe, tipo
como se alguém tivesse colocado uma lupa em tudo aquilo na minha cara, todo dia ficasse falando: você não conseguiu isso, você não é boa naquilo, você tentou isso aqui e morreu na praia. Eu fiquei semanas nisso. Até que uma hora eu falei assim: chega, 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 chega. Ok, né? Eu não vou fingir que não, isso daí existe, não, realmente. Realmente, eu não consegui isso, realmente, eu morri na praia aqui, realmente isso pra mim é frustrante, porque até hoje eu gostaria de ter realizado isso aqui. Tá bom, se isso tá vindo pra mim, o que que eu vou fazer com isso? Primeiro eu vou entender onde eu errei. Porque tem coisas que, ok, não era pra ser pra mim, mas tem coisa que eu errei. Tem coisa que eu errei. E o que que eu errei aqui? Eu identifiquei, gente, erros meus. E foram coisas bem doídas de admitir, bem doídas, assim, ó. Tá sendo ainda doído. Mas eu admiti. E aí você passa pelo luto, né? Porque o ciclo é esse de Plutão. Morte, aí você fica um tempão lá no fundo do poço. E aí você fica no fundo do poço lá como se fosse um cantinho da reflexão, tá? De castigo lá pra refletir. Até que você entende, você refletiu. Aí você fica ali refletindo, chorando as suas bad, e você fala, tá, entendi. A dor não passa, mas você ganha um gás assim, tá bom. Então agora eu vou tentar fazer aquilo que eu não fiz. Eu vou tentar de uma forma diferente. Eu vou ressignificar isso. Eu vou tentar de novo. Ou então eu vou mudar a rota. E aí você começa a subir de novo para sair do poço. É isso. Então não é um processo tranquilo. Não é gostosinho você admitir que você é vitimista, como a gente deu exemplo. Você admitir que você é preguiçoso. Você admitir que você é egocêntrico, porque o rapaz, ele achava que ele não era de eu ficar empacotando compra, imagina, você é um Virgínio Fonseca, né? Eu vou ser um Virgínio Fonseco da vida, eu tenho muito potencial. Eu não vou empacotar compra do mercado do interior do Rio Grande do Sul, né? Não, meu filho, egocentrismo, né? Vaidade, você acha que você é melhor que os outros, só que você não... O que que você tem de melhor, né? Como eu falei, você estudou no Massachusetts Institute Chururau? Não. Você estudou no EPSG, professor Chururau, terceiro ano e morreu ali. Então, meu querido, acorda pra vida, que você mora numa casinha de sapê, né? Acorda pra vida, que ninguém tem obrigação nenhuma de bancar o teu sonho. Ninguém tem obrigação nenhuma de bancar o nosso sonho. Ninguém tem obrigação nenhuma de ajudar a nossa prosperidade. Nós que somos responsáveis. Então tem que arregaçar a manga, entender o que, que a gente tá fazendo de errado, admitir. E de novo, não precisa gritar para os sete ventos, admita para você, já é suficiente. E tentar ressignificar isso. Bom, gente, então é isso, né? Obrigada por todos que ficaram até agora. Um beijo, boa noite, boa semana para vocês.